em Mateus 6,6, que diz o seguinte: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Eu quis começar com isso aqui porque, antes de ser crente, mesmo sem conhecer esse versículo, eu tive um relacionamento muito grande com Deus de... Sempre que eu estava muito feliz, eu estava muito triste, eu me isolava no canto e eu começava a cantar e conversar com ele, chorar. E aí tinha 2 lugares lá em casa, porque lá em casa não é uma casa com 7 pessoas, então não tinha um cômodo desocupado, né? Então tinha 2 cantos especiais que eu ia, e que era no muro da minha casa, era uma mesa de cimento, ficava lá no muro, e quando a mesa de cimento estava ocupada, eu subia para a caixa d'água e ficava lá. Até que alguém da família sentia falta, ou escutava, né? Desce daí, menina! Passa para dentro de casa! E assim ia. Mas eu gostava muito desse momento, né? E aí, num desses momentos, né? Esses eram os 2 cantos especiais, mas, claro, da casa também. E aí, esses conflitos de jovens, num deles, foi muito difícil para mim. E eu lembro que nesse dia eu falei verdadeiramente com Deus, porque das outras vezes eu ficava mais de um pensamento e chorava, e pensava, e chorava. Eu não conversava, né? E nesse dia eu estava muito chateada com Deus. E eu conversei com Ele, eu me abri, me derramei. Falei tudo que eu estava sentindo, tudo que eu estava pensando, falei as injustiças que meu pensamento gerou, né? Porque eu sabia que Ele sabia, né? Independente de eu expressar ou não, Deus já sabia o que eu estava pensando. E eu lembro que eu chorei muito e adormeci. E eu lembro que quando eu acordei, eu me sentia outra pessoa. Eu não sabia dizer o que era, mas eu estava leve. Passado alguns dias, o pessoal da minha escola, né, no ensino médio, fez uma surpresa de aniversário para mim, no dia 24 de abril de 1999. E eles fizeram uma festinha surpresa, eu nunca tinha tido isso, eu me senti muito feliz, eu digo, eu tenho que agradecer a Deus por hoje. E aí fui lá no muro, cadê a mesa? Estava ocupada, cheia de feijão que o pai botou para secar. Não podia ser no muro, né? Aí a caixa d'água, cadê? O pai tinha acorrentado a escada para eu não pegar essa escada para não subir para a caixa d'água. E aí estava em casa, vi Anderson se arrumando para vir para cá. Gente, eu tinha uma raiva tão grande de crente. E essa igreja especial, porque tem um cone ali, né, com cerâmica, né? Que eu não sabia o significado, e eu dizia, que danado aquilo ali, isso ali é um negócio muito estranho, aquilo ali, essa igreja ali, deve ter uma coisa muito estranha. Eu tinha um maior receio. Eu tinha um maior receio, não queria nem chegar perto aqui. E aí, vi Anderson se arrumando. E deu aquela vontade tão grande. Aí eu fui cochichar com a minha irmã mais velha, né? Eu disse a ela, ei, não diz a Anderson não, porque senão ele vai ficar todo convencido, mas me deu vontade tão grande na igreja dele hoje. Agora, assim, irmãos, eu não me lembro o processo, eu só lembro que eu disse isso a ela, e eu já estava arrumada, porque eu estava mais vestida mais do que as crentes. Uma saia no meio da canela, que era de mãe, que era o que dava em mim, uma blusinha bem composta, vim para a igreja, né? E aí, nesse momento, entrou a questão de Flávio, né? Mas que aí é outro testemunho, que aí entra mais a parte de Flávio do que a minha parte, mas... entra aí já a outra parte. Mas aí eu lembro, irmãos, que quando eu cheguei aqui, eu me senti em casa. Eu não sei dizer... Eu senti como se eu já fizesse parte daqui, de alguma forma. Eu senti como se isso aqui já fizesse parte de mim. E aí eu resolvi frequentar eu passei quase um mês vindo todas as programações. E aí, conhecendo, aprendendo mais, mas eu sempre um pouquinho rebelde, né? Hoje eu sei que era um pouquinho de rebeldia, eu sempre fui muito de questionar, e eu ficava... Porque eu era muito religiosa, né? E aí eu me lembro que quando foi no dia 16 de maio, quase um mês de visitar, irmã Miriam, ela cantou um hino, e que esse hino foi o que irmã Edilza cantou já à noite, e que eu lembro que as 2 primeiras linhas do hino me incomodou muito. E aí eu fui tentar lembrar por causa de tanto incômodo, né? Faz um tempinho já. E eu lembro que eu estava terminando o ensino médio, todos os meus amigos ou iam para prestar vestibular, ou ia recomeçar no IESC, que era a melhor escola da cidade, né, na época, e eu queria muito isso, né? E aí, entra até outro testemunho para os jovens depois, que na época, eu, por medo de não conseguir, nem tentei, o erro não eu já tinha, né? Mas eu estava muito angustiada, porque eu não sabia o que eu queria ser, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida.
e eu não tinha perspectiva de nada. E aí, esse amigo, qual é o teu refúgio? E qual o teu destino real? Eu lembro que eu fiquei... E aquela voz de Miriam, que Miriam tem uma voz tão doce, né? E a parte que eu mais gostava era do louvor. E quando irmã Miriam cantava, vixe. Então, e ficou me incomodando, eu tentava prestar atenção na letra, mas qual é o teu refúgio? Qual é o teu destino real? E eu lembro que quando assim, depressa, decide, eu senti aquele impacto, né? Eu fiz, não vai pelo emocional, você está emocionada, você não está consciente do que você está fazendo, você não vai tomar essa decisão agora. Vai para casa e vai pensar. E eu passei a semana pensando sobre isso, né? E aí, pensando e refletindo, fazendo a limpeza nas minhas coisas, eu tinha muitas coisas da igreja que eu fazia parte na época, e eu fiquei fazendo a limpeza e refletindo sobre o que eu queria realmente, e aí eu gosto de trazer para os irmãos também o Salmo 121, que o hino é o 255 e o texto bíblico, para mim, é o 121, que diz o seguinte: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. E aí, só para entrar nessa questão de saber o que é que eu vou ser ou não, eu lembro que nesse ano eu entrei no curso técnico de enfermagem porque era a única coisa que tinha, não entrei porque eu queria, nem porque eu gostava. E eu lembro que eu passei o curso todinho, fazia o que tinha que fazer, porque eu sempre me cobrei de responsabilidade com que meus pais estavam me dando, mas... E eu lembro quando foi num dos últimos estágios, cuidando de uma senhora com, na época chamava de AVC, né? Hoje a gente sabe que é AVE, e a senhora não falava, não se movia, e tinha um procedimento muito bacana acontecendo na sala de procedimentos, e minha colega perguntou, posso ir? Eu vendo da forma como ela tratava aquela senhora, eu digo, vá, mulher, deixa que eu termine aqui. E quando eu terminei, comecei a conversar com a senhora, aquele olhar dela de gratidão me enganou, né? E eu digo assim, me encontrei na profissão que é para a minha vida, que é a da saúde, né? E aí, o percurso é longo, né? Fiz enfermagem, estou fazendo mestrado, mas isso é outra história. Mas o que eu quero encerrar para os irmãos é no texto de 1 Timóteo, que se encontra em 1 Timóteo 4, 7b, que diz o seguinte: exercita-te pessoalmente na piedade. Né? E a gente sabe que para tornar um bom profissional precisa exercitar, treinar, ler, estudar, para ser um bom atleta. Quantas vezes aquele atleta repete o mesmo exercício, né? Quantas vezes aquele atleta ele se preocupa com a alimentação, se preocupa com a rotina dele, e aí trazer para mim, pessoalmente, né, especialmente, e para os irmãos também, todos exercitar na piedade, né? Que é a ordenança bíblica, e que a gente esteja cada dia, né, lembrando das palavras do Senhor, refletindo na busca também do primeiro amor, lembrando o que nos trouxe aqui, do nosso percurso, e que até aqui o Senhor tem nos guardado. Amém?